Investidores, Bitcoin sendo cotado a 17.755 dólares no momento em que eu inicio a atualização da nossa análise. Acabei ficando alguns dias sem trazer análises aqui no canal, em função aí da minha viagem, tirei alguns dias de descanso, mas estou de volta aqui para analisar o BTC e todas as outras criptos do canal pós-colapso, né? A gente teve aí um crash nesses últimos dias, né? O BTC saiu de lá daquela margem dos 20 mil dólares e veio renovar a mínima desse ciclo corretivo, já aqui dentro da casa dos 15.588 dólares, né? O Bitcoin, investidores, ele foi lá buscar aquele segundo alvo da projeção de Fibo que a gente vinha comentando há muito tempo aqui no canal, exatamente nesse ponto aqui, certo? Foi exatamente onde o BTC veio fazer a mínima de momento, né? Ó, exatamente nesse ponto aqui. Para fazer essa projeção, a gente tem como base esse grande pivô de baixa aqui, ó, certo? Esse grande pivô de baixa, tá? A gente tinha um primeiro alvo desse pivô aqui na casa dos... quanto foi? 20 mil dólares, né? E eu passei bastante tempo comentando com vocês aqui que eu tava assim, encafifado, pensando na possibilidade do BTC ainda se projetar para baixo para buscar o segundo alvo na projeção, né? Que seria então um movimento que iria replicar 100% desse movimento de impulso de baixa aqui, né? Na grande maioria das vezes, quando a gente tem os pivôs se formando, a gente consegue projetar alvos dessa forma, ó, e a gente viu que 100% então desse movimento aqui, ó, 100% desse movimento traz pra gente um alvo exatamente aqui onde o Bitcoin veio realizar a mínima desse ciclo corretivo, né? Isso depois aí do crash ocorrido em função da crise de liquidez que aconteceu com a FTX, né? A gente vai falar sobre essa crise aqui já na sequência da nossa análise. Nos últimos dias, a gente vinha exercitando aqui um cenário em que o Bitcoin poderia, quem sabe, até se projetar para cima, quem sabe buscar lá os 25 mil dólares, porém a gente tinha colocado uma condição. Quem lembra aí qual que é a condição? A galera que já está acompanhando os vídeos aqui do canal há algum tempo vai se lembrar que a gente tinha colocado, ó, essa margem aqui dos 21.600, entre 21.600 e 21.700 dólares como uma região que o Bitcoin obrigatoriamente precisaria romper, certo? Não se consolidando acima dessa linha amarela aqui, a gente não teria uma expectativa de ver ele se projetando para cima. Fato é que o Bitcoin até se aproximou daquela região, mas de fato não conseguiu se consolidar. E aí, com essa crise de liquidez do mercado cripto, ele voltou a se projetar para baixo e foi lá buscar o segundo alvo da nossa projeção. Eu acredito, investidores, que se a gente não tivesse essa crise de liquidez rolando aí, essa que é uma crise específica do mercado cripto, a gente poderia sim ter visto o Bitcoin rompendo aqueles níveis lá, tá? Isso porque hoje foi divulgado o dado de inflação lá dos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor, e a inflação caiu, viu? A inflação de fato caiu por lá, 7,7% foi o índice acumulado aí dos últimos 12 meses, a gente estava projetando aí um índice em 8%, então a gente teve uma leve queda, a gente poderia ter tido uma alta muito legal para o BTC aqui se não fosse essa crise aí trazida pela irresponsabilidade de alguns agentes do mercado cripto. A gente até vê aqui, ó, que o DXY tá seguindo aquelas projeções que a gente fez, tá vendo, ó? Eu vinha comentando com vocês que eu acreditava que o DXY poderia entrar em um viés corretivo se ele fizesse o rompimento de uma região aqui que estava bem demarcada por esse fundinho. Eu tinha colocado para vocês que essa barra aqui para mim era uma barra de continuidade. A gente tá vendo de fato o DXY corrigir se projetando para baixo. Isso tá gerando também um movimento positivo pro S&P, que o S&P tá com uma margem de valorização hoje aqui quase que de Bitcoin, 4,55% no momento em que eu tô gravando esse vídeo, ó. E querendo formar aqui um pivô de alta, a gente tá projetando que o S&P pode vir tocar essa LTB aqui. E esse cenário era o cenário que a gente vinha projetando, acreditando aí que poderia beneficiar o BTC, e o BTC poderia, quem sabe, ter aquele ralizinho de alta se ele rompesse aqueles níveis que a gente tinha colocado dos 21.600. Foi uma pena, né? O que a gente viu foi o cenário oposto, né? E vamos dar uma conferida, então, em uma matéria para a gente entender um pouquinho mais no detalhe o que aconteceu nessa crise gerada pela FTX. Então, investidores, para a gente entender
O que aconteceu, eu quero compartilhar com vocês duas matérias aqui, eu vou ler um trechinho de alguns textos dessas matérias, então vamos lá, vamos entender aqui os problemas na FTX. Os problemas de liquidez da FTX se tornaram públicos há cerca de uma semana, em 2 de novembro, quando uma reportagem do CoinDesk revelou que os fundos da Alameda Research, estimados em 13 bilhões, eram praticamente 100% garantidos por tokens FTT da FTX, empresa do mesmo grupo da Alameda Research. Ou seja, FTX e Alameda Research são do mesmo dono. Ele vai ser citado aqui. A publicação levou o mercado a questionar a liquidez da FTX e da Alameda. Pouco tempo depois, CZ, CEO da Binance, anunciou que iria vender todos os tokens FTT que a exchange possuía, a Binance, e acusou a empresa de Sam Bankman-Fried de fazer lobby contra a Binance e comparou a FTX com a Terra Luna. Depois da publicação de CZ, milhares de investidores correram para sacar seus recursos da FTX, aumentando os problemas de liquidez. Segundo fontes, Sam Bankman-Fried procurou bilionários americanos para obter recursos emergenciais para salvar a empresa e teria batido na porta da Coinbase pedindo dinheiro. No entanto, não foi atendido por ninguém até que em um telefonema com CZ, este ficou de analisar a empresa, no caso a FTX, e decidir pela compra ou não. O que, como já foi revelado, não vai acontecer, né? E aí a gente teve então aquele anúncio, né? Binance anuncia oficialmente que desistiu de comprar a FTX. Com a desistência da Binance em comprar a FTX, a empresa de Sam Bankman-Fried deve decretar falência, já que o empresário admitiu que a FTX não tem liquidez para pagar seus usuários. Olha que absurdo. A Binance afirmou que no início das conversas, a esperança da exchange era poder oferecer suporte aos clientes da FTX para fornecer liquidez, mas os problemas estão além de nosso controle ou capacidade de ajudar. Então, para ser assim, para tentar até resumir essa história, investidores, e falar de uma maneira até um pouco mais simples, o que aconteceu foi que o Sam Bankman-Fried, que é conhecido como SBF, que é dono da FTX e da Alameda, utilizou os recursos dos clientes dessas duas empresas dele para realizar operações alavancadas. Quando você faz uma operação alavancada, você precisa oferecer uma margem de garantia. E a margem de garantia que ele ofereceu eram os tokens FTT, que era o token nativo da FTX. Só que tem um porém. O token da FTX, ele só tem algum valor se a FTX tiver saúde financeira, certo? Se ela não tiver saúde financeira, o que vale uma moeda de uma instituição falida? Não vale nada. E aí, foi revelado há alguns dias, na verdade, que o SBF, no balanço das empresas dele, ele tinha 8 bilhões de dívidas, 8 bilhões de passivos, e ele tinha apenas 7 bilhões de ativos, que não eram tokens FTT. Ele tinha 7 bilhões em ativos que não eram FTT e outros 7 bilhões de FTT. Só que FTT não conta, porque é uma moeda que é a própria moeda dele, né? E aí, essa conta não bate, certo? 7 milhões de ativos contra 8 bilhões de passivos, o que é isso? Falência, insolvência, né? E isso chegou ao conhecimento do CZ, né? Que é o dono da Binance, que já era rival, né, do SBF, e aí ele jogou a merda no ventilador, abriu pro mercado, falou que ia vender os tokens FTT que a Binance possui e escancarou a crise de liquidez pela qual a FTX estava passando, e daí surgiram então todas essas nuances que foram complicando aí a situação. Vou compartilhar com vocês aqui uma outra matéria da Bloomberg, tá? JP Morgan prevê para o mercado cripto uma cascata de chamadas de margem. E esse é o risco do momento. Esse é o medo do momento no mercado cripto. O risco de contágio. Uma cascata de chamadas de margem provavelmente esteja em andamento, dada a interação entre a exchange, a FTX, e sua irmã Alameda Research, e o resto do ecossistema das criptomoedas. O que torna mais problemática essa nova fase de desalavancagem de criptomoedas induzida pelo aparente colapso da Alameda Research e da FTX é que no universo cripto está encolhendo o número de entidades com balanços fortes capazes de resgatar aquelas com baixo capital e alta alavancagem, né? A gente já viu que a Binance, que é uma empresa, pelo menos até o momento, possui um balanço forte, não vai querer comprar a FTX, e esse é um problemão. Há temores de que a potencial falência da FTX possa levar a um contágio que derrube outras empresas de criptomoedas.
Esse é o problema do momento, e é por isso que eu falei que lá na nossa análise técnica, não dá pra cravar nada, cara, não dá pra falar que o Bitcoin vai subir, que o mercado vai subir, não dá pra falar que vai cair mais também, porque depois dessa grande onda, na hora que essa onda se recolher, é que a gente vai ver quem tá nadando pelado ou não, e se surgirem novas empresas com risco de insolvência em função da liquidação, de que a gente viu que a Solana despencou também, né? Inclusive a Alameda Research era uma empresa, era uma instituição do mundo cripto que detinha um alto número de tokens da Solana, né? E como ela passa por problemas financeiros, ela vai ter que liquidar esses tokens da Solana, vai ter que despejar no mercado, o valor do token da Solana despenca, e o receio é que outras empresas do mercado cripto possam, então, passar por uma situação parecida, né? Fato que poderia desencadear aí mais um panic sell no mercado, né? Com várias criptomoedas, com a cotação de várias criptomoedas desmoronando, e ninguém é capaz de apontar quais, tá? Ninguém. Vai falar, é a Ethereum, essa é aquela. Não, ninguém sabe quem é que pode ser afetado nessa crise de liquidez. E eu quero fechar aqui a nossa análise de hoje do BTC, lembrando para vocês alguns pontos importantes, tá, investidores? Primeiro deles, os fundamentos do Bitcoin não são afetados em nada com essa crise que está rolando nessa semana no mercado. Isso é uma crise gerada por instituições centralizadas dentro de um mercado descentralizado. O BTC continua com os seus fundamentos intactos, e se você é um cara que acredita no Bitcoin como reserva de valor, ou seja lá como o que for, como um meio de pagamento do futuro, como uma nova ordem monetária global, cara, nada muda, certo? Por isso que a gente continua aqui confiantes de que a gente vai ver o Bitcoin no próximo ciclo ultrapassando a barreira dos 100 mil dólares. Segundo ponto importante, que exchanges, corretoras de criptomoedas, elas são úteis para você comprar e vender criptomoeda, não para você manter a custódia dos seus criptoativos lá, tá? É interessante que você tenha a sua wallet, a sua carteira pessoal, pode ser uma Trezor, tem até carteira em aplicativo de celular, que você tira as suas criptomoedas da corretora e traz para sua carteira pessoal. Aqui, cara, ninguém vai bloquear saque, a criptomoeda está com você, ela é sua, certo? Então, não se esqueça desse ponto. Custódia em conta de terceiros é muito arriscado, ainda mais em um mercado onde os caras fazem tanta besteira como o mercado cripto. E o terceiro ponto é que, assim, lá no futuro, quando a gente estiver com o BTC acima dos 100, 120 mil dólares, o mercado vai estar bombando, a gente vai ter ganhado dinheiro pra caralho, os leigos, eles vão chegar na gente e vão falar que a gente tem sorte, né? Vão achar que é sorte. Só que não, vocês estão vendo que para ganhar dinheiro no mercado cripto é muito mérito, cara. É muito mérito, porque você vai passar por diversos testes de convicção ao longo desse trajeto. E é por isso que poucos são aqueles que realmente conseguem alavancar sua vida financeira utilizando o mercado cripto como ferramenta, porque ele é voraz, ele é um mercado que não é fácil e é realmente para poucos. E é por isso que eu falo para vocês, sigam firmes. Se vocês têm as suas convicções, esse tipo de crise, esse tipo de sell-off, de panic sell, não tem que afetar as suas convicções. Continue firme e forte, não entre na onda de quem tá aí se desfazendo do mercado, saindo fora achando que tudo é um grande esquema, porque essas pessoas provavelmente em 2024, 2025 vão ter se arrependido e a gente vai estar tranquilão lá com o nosso dinheiro no bolso, certo? Então é questão de manter a calma, sempre emocional em dia, pra gente continuar lúcido aí e ciente de que tem muita coisa boa por vir ainda. Vou fechar então esse vídeo agradecendo você que ficou comigo aqui até o final. Vou pedir para você que gostou aqui do nosso vídeo, do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o like para que você possa continuar ajudando a gente a crescer aqui no YouTube, e também convido você que é novo a se inscrever para continuar acompanhando as nossas atualizações. Um abração e até o próximo vídeo.